Meus amigos, grande classificação do Vascão aí na Copa do Brasil. O Vasco elimina o Nova Iguaçu com um show do Felipe Coutinho. Finalmente o Coutinho fazendo aí um jogo muito bom com a camisa do Vasco. O melhor jogo dele desde que retornou ao nosso clube. Vamos falar muito dessa vitória do Vascão aí por 3-0 contra o Nova Iguaçu. O Vasco classificado à terceira fase da Copa do Brasil. Quanto que o Vasco vai receber aí, aquele Pix da CBF. Vamos falar também aqui da situação de reforço vindo do Atlético Mineiro. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco venceu por 3-0 aí o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e está classificado à terceira fase da competição. Um jogo em tese aí muito fácil para o Vasco, né, cara? Ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido 4, 5, até mesmo 6-0 para o Vasco nesse jogo. O Vasco aí conseguiu ter amplo domínio da partida. Poucas vezes a gente viu o Vasco jogando tão bem assim durante alguns anos, né, cara? E certamente esse foi um dos melhores jogos do Vasco aí nos últimos anos. Com certeza, a entrada do português Nuno Moreira agradou demais ao torcedor vascaíno, né, cara? Encheu os olhos do torcedor a atuação do português. Fez uma belíssima assistência para o gol do Raião, primeiro gol do Vasco, cara. Uma belíssima jogada. Um jogador ali que preenche muito bem o lado esquerdo do campo. Pode atuar, flutuar ali pelo meio campo. Pode dar mais profundidade também, como um ponta esquerda. A atuação desse jogador, a presença dele em campo, potencializou ali o Piton e também o Felipe Coutinho, né? Que são jogadores que gostam de cair mais ali pelo lado esquerdo. O Piton, lateral esquerdo do Vasco, fez hoje também uma boa partida aí com a camisa do Vasco, voltando a jogar bem, muito por conta da atuação do Nuno Moreira, né? Que jogou muita bola, chamou o jogo para si, um jogador que acha espaços, um jogador que flutua bem entre o ataque e o meio campo, um jogador extremamente interessante. Finalmente aí um ponto positivo para a diretoria do Vasco, que achou lá em Portugal, no pequeno Casa Pia, esse jogador que tem tudo sim para ser um jogador maravilhoso aí durante essa temporada, né? Um jogador que teve seu nome gritado após ser substituído, um jogador que chegou aí com a grande esperança, como a gente vem falando aqui nos vídeos passados, é a grande contratação do Vasco para a temporada, antes mesmo de entrar em campo. A gente já tratava, sim, a contratação do Nuno Moreira e eu tenho certeza absoluta que ele será peça muito importante para o Vasco no clássico aí do final de semana contra o Flamengo e durante, claro, a temporada, que é o que mais interessa para o Vasco. Na minha opinião, acho que juntamente ali com o Coutinho, mas acho que o Coutinho está um passo à frente, ganhou ali como um dos melhores jogadores da partida, né, cara? Eu acho que o Nuno Moreira jogou muita bola, mas o Coutinho desequilibrou também mais uma vez aí, voltando a fazer um jogo bom, um jogo muito bom com a camisa do Vasco. Depois de algum tempo aí sendo bastante criticado, né? A gente criticou muito aqui as atuações do Coutinho. Muitos torcedores pediram a saída dele devido ao fraco desempenho em clássico. Mas hoje, nesse jogo importante de Copa do Brasil, é verdade, foi contra o Nova Iguaçu, mas ele desequilibrou algo que ele não vinha fazendo em nenhum jogo, né, cara? Nem contra aí Sampaio Corrêa, nem contra ninguém. O jogador vinha jogando da maneira que ele jogou hoje, né? Fez um gol de pênalti, o Verratti deixou ali o Coutinho bater ali para fazer o segundo gol, né? Só no Vasco acontece, né, cara? 2 pênaltis para levar um, né, cara? 2 pênaltis seguidos ali. Daronco, como sempre, né, cara? Errando muito contra o Vasco, mas no segundo pênalti ele acabou marcando. O Coutinho foi lá, fez o gol, o primeiro gol dele aí na Copa do Brasil e depois fez uma pintura de fora da área, né, cara? Um golaço, o gol mais bonito aí dele com a camisa do Vasco. Certamente tem tudo para ser um dos gols mais bonitos dessa passagem do Coutinho, jogando aí como nosso jogador novamente, né, cara? Torcemos para que ele continue fazendo isso, porque é isso que o torcedor espera do Coutinho. A gente sabe que o físico do atleta já não é o mesmo de anos atrás, mas ele pode corresponder. A gente espera muito do Coutinho porque ele tem qualidade. Se ele fosse um perna de pau, a gente não esperava nada, como por exemplo o Souza, né, que nem sequer vem sendo relacionado. O torcedor já não tá nem aí mais pro Souza. Se ele fosse um jogador desse nível, não havia cobrança, o torcedor não ficaria triste com as atuações dele, né? Pra gente não falar outra palavra aqui, mas o torcedor não estaria tão decepcionado com o Coutinho como ficou nos últimos tempos aí, porque ele é um jogador que tem muita qualidade, a gente espera muito desse atleta. Esse é o Coutinho que a gente esperava que viesse pro Vasco. E agora vamos torcer para que ele mantenha esse nível de atuação, que faça isso em clássico, que faça isso em jogo pesado, jogo de Campeonato Brasileiro, jogo contra o Flamengo, que é que interessa, tem que ganhar clássico, o Vasco tem que ter o costume de ganhar do Flamengo, não temos esse costume, e o Coutinho é o jogador que chegou para ser esse cara, para dar essa alegria ao torcedor vascaíno, né? E esperamos que ele faça isso no clássico no final de semana, juntamente com o Nuno Moreira, e esperamos aí que o Fábio Carille não mexa no time, né, cara? Que não faça atrocidades de tirar o Nuno Moreira, tirar
jogadores ali para deixar só o Verratti isolado com medo do Flamengo. O Vasco tem que atacar, precisa ganhar de 2-0 aí para se classificar. E esperamos que o Fábio Carille não entre com medo contra o Flamengo, porque se jogar dessa maneira aí, pode ser que o Vasco tenha alguma chance de tentar beliscar uma possibilidade de voltar aí a disputar uma final de Campeonato Carioca depois de muitos anos, né? Mas, no geral, o Vasco jogou muito bem, o primeiro tempo foi arrasador, o primeiro tempo poderia ter sido 4-5 para o Vasco, né? O Vasco tirou o pé um pouquinho ali, né? Mas teve algumas oportunidades cara a cara ali com o Paulo Henrique, né? Que acabou chutando para fora, teve outros lances ali de indefinição que o Vasco não soube aproveitar, e no segundo tempo o Vasco baixou totalmente, jogou ali para segurar o resultado, vieram muitas alterações, entrou o Payet, entrou o Lloyd Augusto, entrou o Garré, entrou o Matheus Cocão, entrou também o Jair, com certeza ali deu uma desfigurada do time titular, né, do time que jogou no primeiro tempo, mas mesmo assim o Vasco teve algumas ótimas chances ali, teve um lance do Payet que ele poderia ter dado aquela chapada de fora da área ali, para tentar fazer o quarto gol. A bola feição para ele fazer o gol, ele tentou dar um passe pro Piton, um passe totalmente errado. O Piton não entendeu a inteligência ali, vamos dizer assim, né? A inteligência do Payet no lance. E o Payet poderia ter muito bem chutado ali direto pro gol, né? Como ele fazia lá na França. Ele meio que refugou ali uma possibilidade de chutar gol, mas não conseguiu encontrar um companheiro em melhor condição. Mas o Vasco teve outra chance, né? Teve o Lloyd Augusto tentando rabiscar ali, tentando fazer uma jogada ou outra, né, cara? Depois entrou o Benjamin Garré também para tentar ajudar o Vasco. Teve um lance que o Lloyd Augusto cruzou, o Garré acabou cabeceando para fora. Se fosse o Verratti na jogada, o Vasco teria feito aquele gol ali, teria sido 4-0. Mas, no geral, gostei muito da atuação do Vasco. O Paulinho, no primeiro tempo, não foi bem, mas no segundo tempo eu gostei muito da atuação do jogador. Esse é o Paulinho que a gente espera. A zaga do Vasco segura, eu acho que a dupla de zaga vem melhorando a cada jogo, né? O João Vitor hoje acho que fez uma partida impecável, acho que fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Vasco, já tinha ido até razoavelmente bem no clássico contra o Flamengo. Já nesse jogo de hoje ele se sobressaiu totalmente na defesa. O Lucas Freitas, um jogador que chegou com enorme desconfiança, com toda razão, né, cara? O cara era reserva do Juventude, mas vem ganhando aí minutos importantes, vem buscando essa titularidade, vem se firmando aí como zagueiro ali pela esquerda do Vasco, né? Importante demais o Vasco ter escalado esse zagueiro canhoto. Muitos momentos ali do jogo onde o Vasco tenta sair construindo de por trás, o zagueiro canhoto facilita muito a saída com o Piton. Quando o Vasco jogava com dois zagueiros destros, a tendência era que o zagueiro destro puxasse para o meio para dar o bicão ou tentar se abrir uma jogada mais arriscada para tentar inverter para o Paulo Henrique ou tentar ali jogar realmente no meio. O zagueiro canhoto ele sempre tenta abrir mais a jogada, né, cara? Tenta abrir ali com o lateral esquerdo para tentar dar um pouco mais de profundidade na jogada, e com certeza eu acho que o Lucas Freitas, se manter esse nível, pode ser que ele evolua bastante aí nessa temporada, né? Um jogador jovem ainda, né? Diferentemente do que era o Léo Pelé, que tinha medo de jogar, né, cara? Essa é a verdade, né? O Léo Pelé era muito abaixo, o jogador que não era zagueiro, né? Lateral esquerdo, improvisado na zaga, né? O Lucas Freitas é zagueiro de origem e tem um cacuete muito melhor do que o Léo Pelé ali na posição. Esperamos que ele continue evoluindo, né, cara? Em geral, gostei muito do time do Vasco. Primeiro tempo aí foi arrasador, poderia ter sido mais. Ficou com aquele gostinho realmente de que poderia ter pintado uma goleada maior ainda hoje para o Vasco, né? Mas estamos classificados e com essa classificação o Vasco irá receber cerca de R$ 1.800.000 por ter avançado à terceira fase da Copa do Brasil. Vai acontecer um sorteio aí entre os times ranqueados aí da CBF, né, cara? Os times melhores ranqueados certamente vão enfrentar os times que estão abaixo no ranking, né? E também vamos ter entrada na terceira fase, aí, se eu não me engano, do Santos e do Cruzeiro, que já estavam classificados a essa fase aí, via tanto Série B e também via Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro aí ficou, se eu não me engano, na 9ª colocação. E os times da Libertadores também entrarão nessa fase aí da Copa do Brasil e estarão no sorteio. Deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco nessa Copa do Brasil. Começamos bem, né, cara? Isso é importante. O Vasco se habituar a jogar mata-mata. Vamos ter uma competição importantíssima que é a Sul-Americana. É uma competição que, na minha opinião, é mais fácil que a Copa do Brasil, porque os times aqui do futebol brasileiro que estão disputando a Libertadores não jogam a Sul-Americana, né? Mas jogam sim a Copa do Brasil, e claramente o futebol brasileiro é extremamente dominante na Libertadores, né? Principalmente aí com os clubes que têm maior investimento atualmente. Vamos torcer para que o Vasco faça uma boa Copa do Brasil e também, claro, uma Sul-Americana, quem sabe possa sonhar com um título aí de Copa nesse ano, né? E claro, que comece bem o Campeonato Brasileiro, vamos ter o Santos pela frente. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo aí do Vasco nessa Copa do Brasil, classificado à próxima fase, a terceira fase.
Bom, e hoje também tivemos uma atualização envolvendo aí o atacante Bryan Palacios, cara. Diretor executivo aí do Atlético Mineiro, Paulo Brax, que trabalhou no Vasco. Ele confirmou que recebeu sim uma proposta do Vasco e o Atlético fez uma contraproposta. O Vasco teria feito uma outra proposta e já tem um pré-acordo com o Atlético Mineiro, mas ainda não está fechado pela transferência do jogador para o Vasco. Se a situação se concretizar, o atleta virá para o Vasco por empréstimo com opção de compra. Diferentemente do que vinha falando ali na transmissão do jogo, jornalistas da Globo, ainda não está fechado o acordo do Vasco com o Atlético Mineiro e com o jogador para a contratação desse atleta, mas se tiver tudo certo, o jogador vai chegar após o término do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro precisa dele nas finais aí contra o América e com certeza, se o jogador vir para o Vasco, vai vir após o término do estadual, né? É um jogador aí que o Vasco já tem uma negociação com ele há muitos dias. Havia informações que o atleta não estava disposto a trocar o Atlético Mineiro pelo Vasco e até agora não tivemos um desfecho positivo, cara. Não sabemos se vai ter aí realmente a contratação do Bryan Palacios. O jogador colombiano chegaria ao Vasco por empréstimo aí com opção de compra, conforme foi confirmado pelo próprio diretor do Atlético Mineiro, Paulo Brax, né? Vamos aguardar os próximos dias se vai ter um desfecho positivo e esse atacante chegue também ao Vasco para se juntar ali ao Garré, Lloyd Augusto e também Nuno Moreira como os reforços contratados para o ataque. Além do mais, tivemos atualizações aí quanto ao Watson, né, cara? O Watson deve voltar em breve, já está fazendo treinamentos com a maior força física para ver se ele está pronto para voltar, para ser entregue realmente à preparação física aí, juntamente com o Fábio Carille e a sua comissão, trabalhar o jogador para ele voltar a campo aí, quem sabe, no início do Campeonato Brasileiro, né? O David possivelmente deverá voltar no segundo semestre, né? Deixem nos comentários o que você acha da situação do Bryan Palacios e também o Watson voltando, mais uma peça aí de qualidade para o ataque vascaíno e também temos o Estrela que está voltando também para o meio campo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.